Uma vez eles estavam cantando, eles me pediram assim: pastor, não canta não. Você lembra disso? Canta não, porque atrapalha. Eu falei: rapaz, mano, eu estava tão felizinho aqui cantando. Vou ficar quietinho. Aí um dia eu fiquei muito quieto, né? Aí não queria mais cantar na igreja, fiquei meio desanimado. Aí o Espírito Santo me cobrou que eu tinha que cantar na igreja. Eu falei: mas os homens lá falaram para não cantar. E aí demorou muito, viu? Com muito custo eu voltei a cantar. E não tem coisa melhor que entregar o seu melhor para Deus, amém? Entregue o seu melhor para Deus. Não deixe, irmão. Pastor, eu canto desafinado. Deus não olha aqui se você está afinado, não. Uma coisa é o grupo, outra coisa é você entregar o seu louvor a Deus. Efésios 4:14 diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu vou ler novamente aqui em dois textos, em duas versões diferentes. A primeira diz assim, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que conduzem os incautos ao erro. Na outra versão diz assim: então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para os caminhos errados. Vamos orar? Eu quero falar sobre ouvir a voz de Deus. Eu sei que já preguei várias vezes sobre ouvir a voz de Deus, mas eu não tenho problema em ministrar a mesma palavra, até porque quem fala ao meu coração é o Espírito Santo, e eu não sou o dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. Se Deus traz uma palavra sobre a voz dele, é porque muitos irmãos nesta noite não têm dado ouvidos à voz de Deus, e alguns têm dúvida. Amado Deus, seu nome seja louvado nesta noite, engrandecido. Que o teu Santo Espírito nos conduza a um ensinamento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos revele as tuas vontades, o teu querer. Nos faça ter a percepção da tua voz e a certeza de que essa voz é a voz que tem nos conduzido aqui todos os domingos, todas as quartas e sextas. Devemos ter a certeza que essa voz é a voz que tem nos direcionado desde o primeiro dia em que a ouvimos, ó Pai. Por isso nós te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas interessantes aqui é que o texto fala para nós não sermos mais como meninos. E fala assim, meninos inconstantes, ou seja, meninos que uma hora crê, outra hora não crê, né? Levado por todo vento de doutrina. O que é doutrina? Ensinamento, todos os ensinamentos. Pastor, como assim ensinamento? Veja bem, você tem um ensinamento na sua mão, que é um celular. Ele te ensina a fazer coisa certa ou errada? Depende do vídeo que você vai assistir, do que você vai ouvir. Hoje na internet, todo mundo é mestre. Todo mundo é pastor. E alguém outro dia disse para mim, por que o senhor não deixa qualquer pessoa subir no altar? Eu deixo só os irmãos da casa. Se é de fora eu não conheço, eu não deixo. Por que eu não deixo? Porque de onde que esse cara foi ungido? Quem ungiu ele? De repente ele era um cooperador na igreja, e ele brigou na igreja dele, ele foi lá e abriu uma igreja e ele colocou o nome. Como assim, pastor? Tudo bem que eu sou pastor, mas de repente eu poderia falar assim com o pastor Luiz, olha, eu não quero mais ser pastor aí da presbiteriana, toma aqui a carteirinha, tá bom. Aí eu vou lá, abro uma igreja, me nomeio pastor presidente, chamo o Estênio para ir comigo e nomeio o Estênio como co-pastor, e levo mais um irmão e nomeio ele como diácono, e aí nós montamos a igreja. Igreja presbiteriana é um nome que nós não vamos conseguir colocar, porque ninguém consegue colocar o nome presbiteriana sem o aval da presbiteriana nacional, ou seja, da presbiteriana do Brasil. Nós temos uma carta deles, por isso nós usamos presbiteriana. Então não vamos colocar outro nome, vamos colocar Irmãos Unidos em Cristo.
Mas vamos mais forte, porque tem uma igreja chamada Unidos em Cristo. Irmãos unidos em Cristo, uma nova revelação. Pronto, agora vamos. Aí agora, eu sendo pastor, ungi o irmão a pastor, né? E foi lá e coloquei os irmãos a pastor. Vamos começar a ganhar almas. Isso é o que mais acontece. Onde a gente vai abrir a igreja? Vamos alugar esse salão aqui do lado. Do lado da igreja. Que é o que mais acontece. É o que mais acontece. Aí, estamos lá na igreja, a igreja começa a trabalhar, e o Estênio fala assim, eu não estou gostando dos ensinamentos do pastor. O Estênio fala, vou abrir outra igreja. Igreja Unidos Venceremos. A revelação será completa. Ele se unge. E aí a igreja vai indo, irmão. Vai indo. Aí você fala, pastor, mas não se prega uma palavra? Prega. A Bíblia diz, sempre seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia, Paulo vai dizer, ainda que se pregue a palavra de Deus por falsidade, contanto que o nome de Cristo seja o quê? Pregado. A palavra de Deus é maior do que o erro de quem prega. Você pode pregar a verdade estando no erro. Quem está entendendo, diga amém. Você pode estar no erro e pregar a verdade. Porque quem te direciona é o Espírito Santo. Mas pastor, ele está no erro. Todos nós temos um erro, todos nós temos um problema, todos nós temos uma falha diante de Deus. De repente umas menores, outras maiores, mas temos. Se o meu erro, o seu erro, fosse impedir a palavra de Deus de ser pregada, o que eu poderia dizer para você? Que a palavra de Deus não é tão forte assim. Porque o erro de um homem pode apagar o poder de Deus na ministração da palavra? Não teria como. Então, por isso que eu não deixo qualquer pessoa subir, eu não sei de onde que ele é, irmão. Eu não conheço ele. De repente, ele está embaixo de maldição, ele brigou com o pastor dele, foi lá e abriu outra igreja. E aí, como é que fica? E aí? Então, eu tenho que saber quem está subindo aqui no altar. É como a minha casa. Eu estou lá na minha casa, eu ensino meu filho. De repente, eu vou lá e terceirizo. Eu trago alguém de fora, que é pai e tem uma casa, para ensinar os meus filhos como viver. Está certo isso? Errado. É a mesma coisa, por isso que eu sempre tenho aquela frase, aonde roeu o osso aqui comigo, aonde tiver a carne, vai comer a carne. Em primeiro lugar, os da casa. Outro dia eu estava já contei isso para você, mas eu fazia faculdade, eu estava estudando administração, e eu cheguei no estacionamento da faculdade, aí tinha um porteiro, aí ele pegou, ô pastor, bate seu varão. Ó irmão, vou falar uma coisa para você, eu vou rasgar meu coração, muita gente não vai gostar. Mas quando não vou falar com os irmãos da casa, mas eu não conheço o cara já chega, e aí varão de guerra, eu já, irmão, meu pé é atrás, já jogo outro pé atrás também, já jogo uma mão, joga outra mão atrás, porque, irmão, tem um filme, se você procurar na internet, eu não lembro o nome direito, mas fé demais cheira mal. Procura esse filme aí, fé demais cheira mal. É um homem que ele chega na cidade com um circo assim, e ele monta uma igreja, ele faz toda uma divulgação, e ele já combina com as pessoas que vai ser curado na hora. E aí quando chega na hora, ele começa a orar, e aí ele fala assim, Deus me mostra isso e tal, e a pessoa vem e todo ele começa a pular, a glória, e todo mundo da igreja, aleluia, os irmãos já rodam, um já pula, todo mundo pulando. Sendo enganado sem saber. O menino na cadeira de roda está ali na frente, ele olha. E o menino começa a ter fé para ser curado. E ele pregando, enganando o povo, pregando e enganando. De repente, o menino levanta da cadeira de roda e começa a andar. O que o pastor faz? Fica assustado. Ele começa a ficar assustado. Por quê? Porque ele não estava pregando a fé. Mas o menino estava vivendo a fé. Então, procura esse filme na internet. Fé demais. Eu vou ver se eu encontro, mandar o link para vocês. Fé demais. Acho que é isso, cheira mal. Eu acho que é isso o nome. O ator é um que fez um tira da pesada 1.4, 1.44. Um alemão, um alemãozão lá, branco. Eu vou achar e mando para vocês. Fé demais não cheira bem. É esse daí mesmo. Mas para mim eu tinha que colocar cheira mal. Que é podre.
Então eu já fico com o pé atrás. Aí cheguei esse porteiro, estou lá na faculdade, voltando lá na faculdade, estou lá na faculdade, aí ele pegou e falou para mim, varão de guerra, não sei o que, tal. Eu podia me levar lá na sua igreja. Eu falei, pode ir lá, tem culto lá, terça, né, quarta, sexta, domingo. Aí ele falou, preguei lá na igreja do pastor Joel. Eu falei, pregou lá, conhece Joel? Pregou, 20 almas aceitou Jesus, 5 foi batizado com o Espírito Santo. Preguei lá na sede. Não sei quantos aceitou Jesus, 20. Eu preciso, me arruma uma vaga aí que até novembro está cheio, mas eu guardo um dia para o senhor. Falei, meu amigo, lá não vai ter vaga não. Não, lá não tem. Falei, irmãos, se eu der vaga para os meus obreiros pregar, e eu pregar na sequência, eu vou pregar a cada 2 meses. Tranquilo. Porque aqui o que mais Deus levantou nessa casa são homens de Deus que pregam a palavra e a palavra verdadeira. Então eu falei para ele, não, para mim não dá não. E eu fiquei pensando, se Deus te usa tanto, por que você está pedindo para ir de lugar em lugar? Deus devia te levar. Irmão, eu já vou logo para a Bíblia, já fica assim, esse negócio de vir atrás, então eu já fico muito pé atrás, levado por vento de doutrina. Vamos na casa do irmão, porque lá o irmão tem uma palavra para mim. Os irmãos pegam muito no meu pé questão de campanha. Por que eu sou contra a campanha de 7 cultos? Vamos fazer uma campanha de 7 cultos na casa do irmão. Vou te falar algumas coisas, por que eu não concordo. Primeiro, o irmão vai ficar mimado. Não vem na igreja e só quer o culto na casa dele. Quando terminar a campanha, não vem mais na igreja. Porque ele quer terceirizar a fé, trazer a igreja até a casa dele. Segundo, não há missão evangelística, não há foco. Por quê? Porque se eu creio que Jesus cura eu orando, por que eu vou fazer 7 cultos? Por que eu vou orar em 7 cultos para Deus fazer uma obra na vida de uma pessoa em que Ele me libertou ouvindo a palavra? Vamos raciocinar. Se eu estou ouvindo a palavra e estou sendo liberto, por que eu tenho que ir 7 vezes na casa da pessoa para 7 vezes pregar a palavra e na maioria das vezes, 7 vezes a pessoa não é liberta? Por quê? Porque não há o interesse da palavra, ele quer terceirizar a bênção, ele quer só a bênção. Ele não quer o abençoador. Aí está o grande foco. Quando nós dizemos assim, não ir por vento de doutrina, o que leva a pessoa a ir no vento? Palavras mortas, palavras que é levada de um lado para o outro, mas não tem firmeza. Quando você pega o livro de Mateus capítulo 7, versículo, eu acho que 28, eu não estou em 29, eu acho. A Bíblia vai dizer assim, quando Jesus termina o sermão do monte, vai dizer que ele concluiu a tua palavra e diz assim, e todos o admiravam, porque ele pregava com veemência, com autoridade. Aí eu digo para você, Jesus gritou? Em nenhum momento ele gritou, não é, Ítalo? Em nenhum momento Jesus gritou no sermão do monte. Por que tinha autoridade na palavra dele? Porque era uma palavra que tinha certeza. Era uma palavra que não tinha variação. Era uma palavra que era reta. Já ouviu falar assim, irmão, vamos conversar aqui, papo reto. Outro dia um jovem falou para mim assim, pastor, papo reto. Eu falei, gostei. Se eu tivesse uma filha, se eu deixava sua filha casar comigo, eu disse não. Ele falou, nossa, na lata, você falou papo reto? Eu falei, você está estudando? Ele falou, não, papo reto, então também não deixar não. Eu falei, por que você não está estudando? Não, ficou gaguejando, sabe por que você não está estudando? Você está sem foco, papo reto. Como que eu vou dar a mão da minha filha a um homem que não tem foco? Vai levar minha filha a um lugar sem foco? Se você não tem um caminho para seguir, qualquer caminho serve, se você não sabe o caminho. Por isso que você é levado a qualquer vento de doutrina, porque você não tem um caminho a seguir. Jesus disse, eu sou o quê? O caminho. Se eu sigo Jesus, eu não saio do caminho. Eu continuo no caminho. Agora, se eu não sigo Jesus, eu só estou ali no caminho buscando bênçãos, os caminhos podem se desviar. Quando você... Os irmãos aqui já... todo mundo usa GPS aqui, amém? Amém? Todo mundo usa GPS. Bom, vou falar de um negócio aqui da época dos dinossauros. Eu vou trazer isso aqui outro dia. Todo mundo conhece Maps? Mas conhece o Google Maps? Eu tinha um mapa de São Paulo. Era um guia. Dessa grossura assim. Então a gente tinha que abrir esse guia, procurar o nome da rua no dicionário, no índice. Aí ele ia dizer assim, página 245 C2. Aí você ia lá, abria na página 245, aí sei lá,
2. Aí você tinha que fazer o link do 2 com o C. Achei a rua. Pronto, achei a rua. Aí você achava a rua, você voltava as páginas para ver onde que era essa rua, onde que começava a rodovia mais próxima. Aí você tinha que abrir 2, 3 páginas para você ser guiado e orientado até o caminho que você ia. No meio do caminho, às vezes você olhando, você tinha que contar quantas ruas. Então você estava na rua, contava, eu tenho que contar aqui, 1, 2, 3, a terceira, a quarta à direita. E às vezes você passava batido, então você passava, porque não prestava atenção nas informações. Quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, quando eu estou olhando para Ele, eu não saio do caminho, eu não vou errar. Quando você tira os olhos dele, quando você não olha mais para Jesus, que é o autor e consumador da fé, você em alguns momentos acaba se desviando do caminho. Por quê? Começa a endeusar o homem, começa a endeusar a pessoa, simplesmente porque a pessoa é usada por Deus e você esquece que a pessoa que é usada por Deus, o nome já está dizendo, usada por Deus, ou seja, ela é como eu e como você, um servo inútil que não faz nada além do que Deus está mandando fazer. Então, você começa a pegar a glória de Deus, cola naquela pessoa e diz, este é homem e esta é mulher de Deus, e pronto, é só ele que faz. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, maldito o homem que confia no homem. Não é que você está confiando na pessoa, você está confiando em você, porque você achou o caminho. Você acha que você não erra. Então, o maldito homem que confia nele mesmo. E a Bíblia diz assim, ó, e faz do seu braço, do seu entendimento, do seu olhar, a sua força. Então, ser menino, irmão, é tomar atitudes que dos quais seu pai não te ensinou. Seu pai tem que te orientar. Meu filho, o Léo, começou a dormir no quarto dele. Não dormia, fez 8 anos agora, ele falou, quando fizer 8 eu durmo no meu quarto. Falei, fechou. Dormiu no quarto dele. Primeira coisa que eu fiz, valeu filhão, ó, parabéns, mano. Por quê? Você é um homem agora. Porque agora você já dorme sozinho, você já sabe que você tem uma responsabilidade. Você tem que apagar a luz, tem que arrumar a sua cama, tem que dormir, tem horário para acordar, isso se chama responsabilidade. Você está se tornando um homem. Ou seja, é um menino que está começando a amadurecer. Não é assim? Quando, se fosse, vamos supor, ao contrário, o João Vitor, com 16 anos, e eu dissesse para você aqui agora, nossa, o João Vitor foi dormir no quarto dele, ele dormia lá na cama comigo e com a amiga, o que você ia pensar? Um homem barbado. Não é assim que a gente fala? Um homem barbado. Ó, mas já vai para ser um homem mais responsável. Mas em alguns momentos você fala que com 16 é menino. E na hora da responsabilidade você está falando que, já não, que não é homem. Então é por isso que eu digo para você, Jesus está dizendo assim, ó, vocês já têm uma vida na fé, vocês já entendem, já foi ensinado esses rudimentos para você na escola bíblica, no discipulado, nos cultos é pregado com os pastores, presbíteros, obreiros, as irmãs têm ministrado, ensinado a palavra a você, você já sabe o que é errado. Então, como que você pode ser levado por qualquer vento de doutrina? Você entra na internet, um pastor que você não conhece te dá um ensinamento. A primeira coisa que ele vem fazer é questionar o pastor dele. Sabe o que dá vontade de fazer, irmão? Quando você está na prova, dá vontade de falar assim, ó, miserável, vai lá no pastor da internet e liga para ele agora. Vai lá. Porque a maioria dos pastores da internet, eles não pastoreiam ovelhas. Porque todo mundo é pastor agora. Mas pastorear ovelhas, dar o ouvido para escutar, são poucos, irmão. E na internet é fácil ser pastor. Eu pego aqui o celular, até eu, irmão. Esses dias postei um vídeo, deu 2 milhões. Eu falei, meu Deus do céu, nunca falei um A na internet, 60 mil pessoas me seguindo. Eu pensei, está seguindo por quê? O que eu faço lá? O que eu faço lá? Outro dia você precisa monetizar. Não, monetizar não. Se monetizar, parece que fica responsável pela pessoa. Deixa eles ouvir a palavra. Aí deixa eu postando os vídeos, deixa eles ouvir a palavra. Internet faz as pessoas ficarem presas. Todo mundo na internet é homem de Deus. O que mais tem na internet, você até manda um vídeo para mim, alguém falando assim, olha, te ensinaram errado. Olha, te ensinaram errado. Ah, é, miserável, você aprendeu agora?
E quem é que está te orientando? Quem está ensinando você na fé? Quando você precisa de ouvir uma palavra de fé, uma palavra de homem para homem, quem te orienta? Cadê o seu pastor agora? Outro dia uma irmã saiu daqui e foi congregar em outro lugar. Abençoamos, vai congregar. Vai lá, não, vai continuar firme, né? Vai congregar. Aí mandou uma mensagem assim: como é que está lá? Está bênção, mas é um pouquinho difícil. Por quê? Porque o pastor não é acessível. Pois é. O seu pastor lá, feio, velho, gordo, careca, barrigudo, fora de linha, fora de esquadro, fora de prumo, fora de nível, fora de compasso, todo dia à disposição. Todo dia, mas não prestava. Por quê? Porque outro dia o reverendo Claudemir comentou algo com a gente. Ele disse assim, ó: você quer ser importante? Você não pode ser acessível. Pessoas acessíveis o povo não gosta. E é mesmo. Pessoas acessíveis o povo não quer. Mas se falar que é um pastor importante, os irmãos vão lá. E ó, se o pastor levantar o terno. Se o pastor levantar o terno e fazer assim, tem irmão que cai. Sem a unção de Deus. Brinca com a presença de Deus. Brinca com a palavra de Deus. Finge que está sentindo Deus. Como que você pode cair se Deus realmente não derramou presença sobre você? Eu acho assim, irmão, incrível, incrível. Para mim subir nesse altar, eu me preocupo todo dia. Tem dia que eu até choro de desespero. Teve um dia que eu subi aqui chorando, eu falava: Deus, eu não posso, eu não quero subir, eu estou sem vontade. E eu não admitia, eu sendo pastor, sem vontade de subir no altar. Aí chegava ali no altar, sentei, pedindo para Deus: me mostre alguém, me revela alguém. Eu não tenho uma palavra, e a palavra aqui era: eu não tenho uma palavra. E eu olhava aqui para a igreja, o povo tudo assim. Esse pastor é uma benção. Aí eu falava: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. De repente o Espírito Santo fala assim: vai abrir no texto tal, quero que você fale isso. Fala: mas eu nem estudei, como é que eu vou pregar? Abre lá a tua boca lá, eu quero que você fala. Deus, só, eu olhava assim, irmão, na igreja, eu lembro que eu estava ali, as irmãs cantando, eu olhava, falava: Jesus. Eu não lembro qual foi das irmãs, mas não foi a Paula. E a irmã disse assim no dia, ela falou assim: ó, e Deus manda dizer para você, igreja. Tadinha, nem sabia que era igreja. Se ela só virasse assim, eu já me jogava no chão. E Deus manda dizer para você que ai de você, se não fazer o que Deus está mandando você fazer. Eu falei, eu já dei um glória, né? Falei: glória a Deus, usa a tua serva. Oh meu Deus, me lasquei, foi todo agora. E aquele dia Deus me usou grandemente para pegar a palavra de Deus, para ungir a igreja através da palavra. Sabe o que mais magoa o pastor, irmão? E não é que eu estou abrindo meu coração nesse quesito, não. É falta de lealdade. O pastor não precisa de pessoas que preguem, porque para isso ele é pastor, para pregar. Se ele não fosse o pastor, Deus levantava outro para pregar. O pastor está ali para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja, para orientar a igreja. Mas o que dói no coração do pastor é a falta de lealdade. O pastor não precisa de obreiro, o pastor precisa de lealdade. O que é a lealdade? É quando o pastor vira as costas. É quando o pastor não está por perto. E a igreja é do mesmo jeito. E os irmãos é do mesmo jeito. Eu lembro uma vez que eu fui na igreja do pastor Joel. E o pastor Joel estava com um problema muito grande na igreja naquele dia. Porque a igreja, naquela época, na verdade, porque a igreja tinha um grupo de obreiros que estava fazendo um montim contra o pastor. Estava um montinho contra ele, estava um negócio feio lá, algumas esposas de obreiros, alguns obreiros. E o Joel, nós entramos na sala, era uma festividade, nós entramos na sala pastoral dele lá, e ele começou a chorar, irmão. E me deu até desespero, eu falei: meu Deus do céu, o negócio está feio, então me de morte, só pode, velho. E eu falei: vala-me Jesus. E aí eu comecei a orar na igreja assim, eu orei por ele e falava para Jesus: Jesus, fala com teu servo. O senhor tem cuidado, não é possível, o senhor vai deixar a igreja destruir ele. E sabe, irmão, e dentro de mim eu ficava olhando para os obreiros assim, já pensando: mas falar alguma coisa, eu vou dar na orelha, mano. E aí eu lembro que foi o irmão de um diácono, o diácono Ezequiel, um escurinho, uma bênção simples, uma voz suave. Irmão, penso eu que naquele dia, aquele pastor, ele estava na sala comigo e com Joel. Rapaz, mas aquele irmão bateu de quina.
bateu de quina, e eu lembro que Deus usava ele falava assim, ó, e você que está se levantando contra o seu pastor aqui nesta noite. Eu ficava, da vontade que dava era de falar assim, ihu! Ihu! Dava uma, mano, irmão, foi dando um desejo, assim, uma vontade de rir, mas eu falava, Jesus, eu estou pecando. Jesus tem misericórdia, eu estou pecando. E no final ele levou o pastor e a esposa dele lá na frente, orou, e aí Deus colocou paz no coração. Terminou o culto, o jovem veio falar comigo assim, ele falou, você viu? Eu falei, moço de Deus, eu tenho certeza que você não contou nada para ele? Ele falou, não contei não. Ele falou, nossa, ele falou assim, mas eu senti uma paz naquele dia. Sabe o que Deus fez? Tirou um grupo de obreiros que estava lá. Havia um motim de pessoas que eram desleais àquele pastor. E Deus tirou. E aí houve paz naquela igreja. Você vai lá hoje no Paineira? É só bênção, né? Os obreiros de lá vêm até ajudar a fazer papel de aluguel do Alimentando Vidas. É bênção. Então o pastor não precisa de obreiros para pregar. Não que estou dizendo assim que você não pode estudar, que você não pode ser pregador. Deus vai dar oportunidade para todos aqui ministrar. Mas o que eu estou dizendo é que um pastor precisa é de lealdade. Para a igreja crescer, o pastor tem que continuar andando. E quando ele está atrás dele, as pessoas que estão com ele têm o ouvido, o olho e o falar dele. Porque a igreja, como cooperador Diego, ó Diego, foi forte agora, hein? Cooperador Diego hoje de manhã estava pregando sobre a união da igreja. Um só espírito, uma só alma, um só corpo, um só coração, uma só fé, um só Deus. Quando a igreja está unida, a igreja cresce. Porque a Bíblia diz que Deus não habita onde há separação, irmão. Então quando Paulo diz aqui na igreja de Efésios, né? Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, em roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, astutos, homens de um falar eloquente, bonito, que te engana com palavras. Pastor, como que eu faço para não ser enganado? Irmão, só não é enganado quem é ovelha. Porque ovelha, ele não dá passo sem ouvir a voz do pastor. Agora, quem é bode não espera Deus falar. Não espera o pastor, ele vai e faz. Bode gosta de andar sozinho. Bode não espera ninguém mandar ele. Bode gosta de atacar. Mas ovelha não. Ovelha, quando o pastor coloca ele no pasto, as ovelhas se alimentam. E aí quando o pastor chama, as ovelhas levantam. Então não é qualquer pastor que chama ela e ela vai, não. Quando o Senhor te compara a uma ovelha, quando o Senhor diz que você é ovelha dele, Ele está dizendo, ó, quando eu falar com você, você vai saber que foi eu. Quando eu soar a minha voz ao teu ouvido, você vai entender que eu estou neste momento falando. Então não tem como uma ovelha ser enganada. Não tem, não dá para ser levado por qualquer vento de doutrina. Esses dias eu estava de manhã num domingo, acho que foi domingo, não tinha escola bíblica. Eu pensei, não sei se era domingo, agora não lembro. Não sou de assistir televisão. Aí peguei, vou ligar a TV, vou procurar alguém. Pensei, vou procurar um R.R. Soares. Não achei o R.R. Soares. Aí tinha um pastor moreno pregando. Começou a pregar, que Deus vai abençoar a tua vida. Eu disse, olha, hoje, acho que agora achei um programa. Glória a Deus. Sei o quê? Olha, porque Deus... Traga as imagens. Eu já pensei, é da Atena, né? Agora vai. Todas as imagens. Aí começou a fila. Olha a fila. Você, São Paulo, vem para cá quinta-feira. Quinta-feira vem todo mundo para cá. O milagre está aqui. O milagre é só aqui. Foi essa palavra. Eu já nem esperei a câmera, mas eu fiquei curioso, porque ia fazer a curva bem na porta. Como eu sou igual a vocês, curioso. Você é curioso? Quando a câmera fez a curva na porta, ele falou, você tem que passar pelas tendas do milagre. Eu disse, vai ser forte o negócio aí agora. Vai ser forte. Pensei, já desliguei a TV. Falei, pronto, acabou. Forte é Jesus, irmão. Forte é a palavra de Deus. Ouvir Deus e colocar em prática a palavra dele é ser forte. Porque muitos escutam e não praticam esta palavra.
Todo mundo sabe que sábado de manhã eu jogo bola. Sábado, 6h30 da manhã, eu estou no campo. É onde eu desestresso. Eu já falo para minha esposa. Sábado de manhã eu desestresso, eu não penso em nada, eu só dou risada. Às vezes eu esqueço até que eu sou pastor. Aí eu estou lá, e olha que... Sábado no meu time tinha 6 pastores. Aí a gente olha, você está se desestressando também? Aí estou aqui do lado, conversando com o menino, dando risada. Eu gosto de aloprar os meninos, lá fico zoando todo mundo e tal. E aí conversando com ele, aí ele citou algo sobre a igreja, aí eu já fui de levinho entrando, falei, acho que ele deu a deixa para mim, né? E aí ele falou assim, eu não gosto quando alguém vem e fica impondo a fé para mim. Eu falei, você não gosta? Não, não. Eu falei assim, você conhece a fé? Ele falou, não, eu cresci na igreja. Eu disse, pronto, é aqui. Aí alguém gritou, você vai entrar? Eu falei, não, estou contundido, já deu uma de Romário. Eu falei, já vou ficar por aqui, vou ficar aqui é fé. E ele começou a falar, e eu comecei a falar daqui, trazendo a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus. Para resumir, falei com ele no sábado, na terça eu ia pregar na sede. Eu não convidei ele. Quem estava lá na sede na terça? Ele. Ele estava lá para ouvir a palavra de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, em Hebreus 4:12, a Bíblia vai dizer assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem concorda, diga amém. Eu não preciso muito. Com base nisso, ela é viva e eficaz, eu já tenho que crer. Aí está a questão, eu tenho que crer. Ela é mais penetrante do que qualquer outra espada de 2 lados. Ela penetra as juntas e medulas. Ela divide a alma do espírito. Olha só, espiritual. Alma do espírito. Ela divide. A palavra diz, olha o poder dela. Juntas e medulas. Irmão, um médico mexer na sua medula, se ele errar alguma coisa, você não anda mais. A palavra de Deus, ela consegue dividir a junta da medula. A alma do espírito. Está em Hebreus 4:12. E diz assim, e é apta para discernir, entender os seus pensamentos. Aí você vem falar para mim, que Deus, quando traz uma palavra para você, você precisa de mais pessoas para ir na sua casa orar? Se a palavra de Deus não faz efeito na sua vida, irmão, se o próprio Jesus trazendo a palavra da verdade em um culto sobre a tua vida, se essa palavra não consegue entrar no seu coração, você acha que você só dobrando o joelho ela vai entrar? Não, mas eu vou orar a Deus. Mas você está orando e Deus está mandando a palavra. E você não está colocando ela em prática. Se você não crer na palavra de Deus, a Bíblia diz que eu tenho que ser temperado. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu tenho que ser temperado. As pessoas têm que olhar para mim e sentir sede. Você já ficou perto de alguém em que você percebe que ela quer falar com você? Você sabe o que quer, mas você não fala. Deixa ela ali, como no famoso ditado, matando na unha. E a pessoa fica ali, puxa um assunto, e ela quer puxar o assunto e você segura e tal. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu sei algo de você e você não quer falar para mim, eu não pergunto. Eu não sou curioso. Eu não morro dessas coisas, fica tranquilo. Não sou ansioso para você me falar. Pastor, tem algo para falar para você. Se você esquecer, piorou eu. Que eu não ligo. Não que eu não dou importância, porque eu penso o seguinte, se for importante, ela me procura e fala. Se não me procurou, é porque não é importante. Passa a ser importante para mim quando eu sei o que é. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu tenho que entender o seguinte, a palavra de Deus, para mim, ela é importante. Sem ela, eu não vivo. O que me traz aqui nesta noite foi a palavra de Deus. O que me transformou em um homem de Deus foi a palavra de Deus. Irmão, presta atenção, eu não estou dizendo que você não pode orar. Só que eu estou dizendo que não adianta só orar se você não crê na palavra de Deus. Veja bem, a palavra de Deus, ela vem de encontro ao culto e ela fala com quem? Ela fala com todos. Você pode até dizer, irmão, pastor, faltou fulano A, fulano B, fulano C. Eu vou dizer para você que não faltou. Eu vou dizer para você o seguinte, no culto Deus fala com todos que aqui estão. Então para mim não faltou ninguém. Não faltou ninguém. Estão aqui todos
que o Espírito Santo conduziu a este lugar. Porque Deus queria falar ao seu coração. Como a irmã falou aqui, Deus tem uma obra para você e você está aí correndo, está fugindo. Então Deus vai te pegar. Com certeza vai te pegar. E eu, da minha parte, o que eu falo? Bem feito. Por quê? Porque Deus faz perfeito. Ele pega, Ele amassa, Ele transforma, mas faz de você um vaso novo. Para quê? Para que você não seja levado em vento de doutrina. Porque o que mais tem é pessoas levando crente para o caminho do erro, tirando os cristãos do caminho da fé e da salvação. E você está caindo fácil. Fácil. É igual aquele menino cristão, magro, feio. Começa a buscar Deus, adorar Deus. Deus reveste ele da presença. Nunca nenhuma menina olha para ele. Nunca nenhuma menina dá atenção para ele. Mas ele começou a andar com Deus. Aí de repente Satanás vai lá e... Aí começa a vir uma menina do mundo. E começa do nada a dar em cima dele. Aí ele já... Se ele é cristão, ele pensa, calma aí, é laço. Por quê? Porque eu não orei ainda. Então eu vou orar, pastor. Então ora. Deus, me mostra se é. Porque na lógica eu vou olhar. A luz não se mistura com as trevas. O que eu conheço de cristão que foi lá fora e casou com uma pessoa que não servia a Deus, ou seja, era ela luz, e a pessoa não andava na luz. Se ela não estava na luz, ela estava nas trevas. Casou. Teve dificuldades para poder andar com Deus. Por quê? Uma pessoa que não anda, a pessoa que anda com Deus, falta no domingo? Imagina a pessoa que não anda com Deus. Não, pastor, mas é bênção, eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ela para Jesus. Irmão, eu não vou dizer que isso não possa acontecer. Tem casos e tem casos, mas eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia diz, a luz não se mistura com as... Então isso é vento de doutrina, cuidado. Não, pastor, tem que deixar, porque Deus faz a obra. Irmão, a obra, sempre do Antigo Testamento, pegava os filhos e se casavam com os filhos da família, dali, ó, da família. Sempre foi assim. Nunca Deus aprovou ir casar com uma filisteia, uma mulher que era do povo filisteu. Nunca Deus aprovou. Os que fizeram isso sofreram. Todos que fizeram isso sofreram. Por quê? Porque não era o povo de Deus. Deus falava, procura na sua casa. Na sua casa. Sempre foi isso. Sempre procurar da sua fé, da sua visão, da sua própria fala. Lá o João, eu só comento assim para o João. João, eu não posso interferir. Mas se não gosta da sua mãe, nessa casa não entra. Simples assim. Então você já, primeiro foco. Não gosta da sua mãe, eu falo até para meus sobrinhos, todos meus sobrinhos e minhas sobrinhas, eu falo a mesma coisa. Não gosta da sua mãe, não entra na sua casa. Um até falou, mas por que, tio? Você quer a paz ou você quer a briga? Você quer o céu ou você quer o inferno? Como que eu vou deixar uma pessoa entrar na minha casa que não gosta da minha esposa? Ficar desfazendo da minha esposa dentro da minha casa? Vai passar um café dentro da minha casa? Não. Você quer namorar então? É essa que você quer? Essa é orou. Então vai namorar lá fora. Aqui não. Dentro da minha casa, primeiro, tem que gostar entendeu? Da patriarca lá. Daquela que manda. Não é, Estênio? Você aprendeu o caminho facinho, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Para selar a união entre família. É bom quando você tem um genro ou uma nora que não gosta de você? É bom quando você tem alguém que está na sua família, que entrou na sua família e é contra a sua família? Não é bom. Traz paz. Almoço de domingo é todo mundo feliz? Não é. Então o que você está aprendendo? Você está indo por doutrina diferente. Alguém está te ensinando errado. Porque o seu pastor te ensinou de um jeito. Você sabe que se você falar para o pastor, ele vai... Você falar, pastor, na reta. Se for reta, irmão, tete a tete, você sabe o que eu vou falar. Aí você fala o quê? Não, vou procurar outra pessoa. Procura um irmão lá na empresa que nem é crente direito, não está nem indo para a igreja, disfarçado, lobo em ovelha, lobo disfarçado em pele de ovelha. Aí ele vai falar para você, que isso? Você não é homem de Deus? Sou. Então só orar, Deus vai salvar. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos concordam que eu sou seu pastor, amém? Amém. Então por que você vai procurar conselho em outro lugar? Se eu sou o pastor,
Deus me deu a capacidade de te aconselhar e de te orientar. E Deus me deu capacidade e 2 ouvidos para te ouvir. E Deus ainda me deu um nariz com uns buracos desse tamanho para não faltar ar. Se for a pressão muito grande, não vai faltar ar onde nós estiver. Porque Deus vai fazer a grande obra. Então, meu querido, eu como pastor, eu estou à disposição. O que os irmãos mais falam: eu não quero atrapalhar o pastor. Irmão, se um pastor não puder atender uma ovelha, ele é pastor? Só guarda isso com você. Ele é pastor? Não. Então conversa com o seu pastor. Todos que têm se aconselhado comigo. Primeiro, a vida dela está guardada a 7 chaves. Porque é antiético levar informações. A não ser a minha esposa que está sempre comigo. E ali também fica 7 chaves. Segunda coisa, todos que vieram falar comigo e receberam e foram buscar conselhos e orientação, eu sempre dei dentro da palavra. E sempre orei a Deus antes de atender. E todos têm sido abençoados. Agora, por que eu estou falando isso? Não é porque eu quero que eu tenha ciúme, porque você... Não, é porque eu sou o pastor e eu tenho que te orientar, para que você não seja levado em vento de doutrina por pessoas astutas, que às vezes com um terno bonito, né, um jeito bonito de falar, ele venha te enganar e te afastar do caminho. Você tem Igreja Universal, você tem Igreja Paz e Vida, você tem Igreja Mundial, você tem tudo quanto é igreja, Assembleia de Deus, Batista, você tem Presbiteriana do Brasil, Batista Renovada, Batista, isso vai tudo para qualquer lugar. É igreja para mais de metro, Videira, irmão, é igreja bênção, restituição plena. Tem um monte de igreja. Cada igreja tem um pastor e um povo que Deus colocou lá. Então, se Deus colocou aquele homem lá, é para cuidar daquelas ovelhas. Por isso, quando vem ovelhas de outra igreja, aqui nesta igreja, eu sempre falo para ela o seguinte, eu falo assim: quem é o seu pastor? Fulano de tal. Me dá o telefone do seu pastor. E eu ligo para o pastor, eu falo: pastor, tem uma ovelha sua aqui no meu aprisco. Aí ele fala: quem é? Fulano de tal. Conhece? É assim que eu falo. Ele fala: conheço. Me fale-me mais sobre essa pessoa. Aí ele fala: é assim, assim, assado. Eu só bato. Todos que vierem, irmão, exceto um, que eu não vou falar o nome. Todos que vieram, tudo bateu. Tudo que a pessoa falou comigo, foi o que o pastor falou. Aí no final eu falo: o senhor abençoa? Abençoa, pastor. Posso receber como membro? Ele fala: pode receber, pastor, é bênção. Eu falo: pronto, a partir de hoje eu sou pastor oficial. E aí a gente recebe a pessoa aqui. Então a gente não brinca de igrejinha. Se você está numa igreja aqui que tem um pastor, é porque Deus te trouxe aqui. Se você congrega em outro lugar e tem um pastor, respeita o seu pastor lá, zela por ele, ora por ele, e precisar de algo, vai falar com o seu pastor. Ou então ora com o sumo pastor e fala com Deus. Eu não gosto lá, então ora a Deus e vê se Deus quer você aqui. É assim que Deus faz. Não, mas eu não gosto de lá. Tudo bem, você pode não gostar. Agora ora e vê se essa é a vontade de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado Deus, sua palavra foi ministrada nesta noite. Nós louvamos o teu nome, ó grande pastor das nossas almas. Nós louvamos a tua santa e misericordiosa presença aqui nesta noite. Seus filhos precisam de libertação, Pai. Seus filhos precisam, meu Pai, da tua graça, Pai. Enche, meu Deus, os teus filhos com a tua presença nesta noite, Pai. Precisam tomar decisões, precisam ser guiados. Muitos estão aqui nesta noite com dúvidas se o Senhor está neste negócio ou não. Mas nesta noite, ó Deus, cai por terra toda dúvida em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Opera agora o teu querer e a tua vontade neste lugar, Senhor. Aleluia. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu.